A bomba da manhã de hoje é que o Corinthians está monitorando de perto a situação do Pedro. O Pedro não foi treinar. Hoje o Pedro não foi treinar. Mas ele não foi porque E não o quis staff, ou porque foi liberado? o staff do jogador. Não apareceu. O staff do jogador já recebeu um contato de um intermediário, um representante do Corinthians, que informou sobre a possibilidade de pagar X de salários para o jogador. Ou seja, nós temos essa proposta para o jogador, desde que o Pedro acerte a rescisão de contrato com o Flamengo. Pode? Pode. A lei diz, eu acho muito difícil. Acho muito difícil que a solução seja resolvida agora, mas existe essa possibilidade. Eu acho que isso não vai acontecer, tá? Eu acho que o Flamengo vai emprestar o Pedro para acalmar a situação, porque o Pedro não deve ficar no Flamengo, até porque continua lá o Sampaoli. O problema não foi inicialmente com o Pablo Fernandes, foi com o Sampaoli. Foi uma ramificação, né? Exatamente. É que quem deu o soco na realidade foi o Pablo Fernandes, mas quem queria ter dado o soco foi o Sampaoli. O Sampaoli já estava por aqui com o Pedro, informação de bastidor. Porque o Pedro não estava a fim de aquecer, o Pedro perdeu espaço no time, a gente chegou a discutir isso daqui, que era algo que a gente também não entendia, por que o Pedro, que fez uma temporada maravilhosa no ano passado, foi perdendo espaço, né, assim que o Sampaoli chegou. Então o Corinthians tem um salário para o jogador, e se o jogador estiver disposto, esse pode ser o caminho para o Corinthians. Mas o negócio é muito complexo, agora vai uma opinião. Trazer o Pedro agora, o que resolveria a situação do Corinthians? Em nada. Porque ele já completou, né? Ele não pode jogar a Copa do Brasil, senhor Mar. Ele não pode jogar o Campeonato Brasileiro. Tem 13 jogos. Ele só poderia jogar a Sul-Americana. Hoje de manhã eu estava falando isso com o Mica. Se o Corinthians passar do News Old Boys, ok, ele entra a partir das quartas de final. Mas foi eliminado pelo News Old Boys, aí você vai ter um jogador, vai pagar o salário para o cara, mas aí você está preparando para o ano que vem. Se for isso, eu faria. Isso eu faria. É muito tempo, né? É muito tempo, mas eu faria. Porque entre pagar 800 pau pro Yuri, que marca um gol a cada 2 meses, outro nível e de pagar jogador. o Pedro, que também não vai fazer gol nos próximos 2 meses, então eu fico com o Pedro. Aí eu comparo com o Luan. O Corinthians ficou 2 anos pagando o Luan 800 pau. É isso. Bom, Então, já bota aí, Brunão, já bota na manchete ali, ó. Quesada... Pode dar. E vou falar mais, hein? Corinthians quer Pedro. Exatamente. E o cara que me passou essa informação é uma fonte fidedigna. Foi o mesmo que me cravou uma semana antes de tudo acontecer, quando o senhor Cuca ainda era técnico do Corinthians, que ele falou, o Luxemburgo é o plano A. O Corinthians vai atrás do Mano, do Tite, do Sampaoli, do Rinos Michels, do Tele Santana, todo mundo, mas vai parar no Luxemburgo. E foi isso que aconteceu. Uma semana depois o Luxemburgo foi anunciado como técnico. Então eu estou confiando nessa informação, tá bom? Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, podem rir. Inclusive, torcida do Flamengo, deixa eu dizer um negócio para vocês. Aqui são 30 e poucos anos de jornalismo. Eu dou a notícia que eu tenho. Se você não gostou, putz, não precisa nem me seguir aqui, não vai fazer. Eu não vivo disso, ó. Já estão xingando. Eu não vivo disso. E outra, para um cara que escreveu, não tá em nenhum lugar, amigo, eu tô na TV Placar. Você sabe o que é a TV Placar? Não, a notícia ela surge. E eu tô na Rádio Band News FM. Você sabe o que é a Rádio Band News FM? Eu tô muito bem empregado, graças a Deus, num meio que tem um monte de amigo melhor do que eu desempregado, eu tenho 2 empregos, tá? Quesadinha, a notícia ela começa em algum lugar. Tá aí. E começou aqui. Minha opinião. Pronto. Acho pouco provável. Não estou desmentindo a notícia. A notícia é uma coisa, estou analisando. Acho pouquíssimo provável que isso aconteça. Se o Corinthians conseguir, parabéns para o Corinthians. Mas peraí, mas existe, se o movimento internamente é de que o Pedro não quer continuar. Porque se o cara não aparece no treino do dia seguinte, ele começa a dar um indício. Ele não está liberado, tá? Não, perfeito. Só estou dizendo que não foi porque talvez... não quis. Exato. Bom, se ele tem um movimento... Desculpa, orientado por um advogado. O que eu estou dizendo é assim, se ele não quer continuar, existiu uma confusão. Muito da não continuidade do Pedro tem a ver com o técnico que ficou. Esse burburinho começa a vazar em outros lugares. Espera aí, amigão, você não quer continuar? Vem. Eu tenho interesse em você. Então, a notícia ela tem um fundamento, ponto. Do outro lado, o Bernardo tem a versão do Flamengo até agora também,
Que essa que eu quero saber, que é uma versão importante, por isso que eu peço para todo mundo deixar like aqui, porque vocês estão vendo que o programa hoje tá quente, tá forte aqui. Então, senta o dedo nesse like agora, que a informação é importante no lado do Bernardo com o Flamengo. Por favor, Bernardo. A gente estava conversando, eu e o Quesada, lá, tomando um delicioso café, né, Quesada? Sim, meu irmão. E aí eu mandei uma mensagem para alguém que tem bastante conhecimento do que está acontecendo no Flamengo, está no Flamengo, né, no futebol do Flamengo diretamente, esteve inclusive na reunião com o Jorge Sampaoli ontem à noite, e abre aspas, tá? Não posso falar quem é, evidentemente, não temos o menor interesse de transferir o Pedro para qualquer lugar. Esse é o interesse do Flamengo. Ponto, claro. Agora, o interesse do jogador... Isso é uma reação momentânea. A gente não sabe o que vai acontecer daqui horas. Exatamente. Essa mensagem aqui eu fui receber, deixa eu até passar, às 10h57. Sim. De repente, às 14 horas, tudo mudou. Tudo mudou. Né? Então, assim, essa é uma vontade da direção do Flamengo. O Pedro não tinha aparecido ainda, né, Eu não Berno? falei com ninguém ligado ao Pedro, eu falei com gente do Flamengo. Não, eu tô dizendo que essa mensagem, ela veio já sabendo que o Pedro não apareceu no o CT. treino começou às 9 da manhã. 9 horas, tá, beleza. Tá? Essa mensagem foi mandada às 10h57. Sim. Então, essa é a posição do Flamengo em relação a isso. Agora, a posição do jogador, a posição de outros clubes, aí o Quesada trouxe a informação, né? O jogador não aparece para treinar, gente, é óbvio que, como disse o Sormani, tá orientado, né? Alguém chegou e falou, não vá. Não vá, ele falou, tô na dúvida, vou ou não vá. Justa Em causa. outras hipóteses, ele vai Justa dizer causa. que não estava em condições psicológicas para treinar. Eu Na acho, melhor das hipóteses, né? Porque a pior é ele não aparecer nunca mais. Eu né? acho que esse interesse do Pedro, do Corinthians em cima do Pedro, pode existir mesmo. Porque a diretoria do Corinthians está com uma preocupação muito grande de perder nos próximos dias o Roger principal jogador. Então, trazer um jogador do quilate do Pedro amenizaria esse impacto da saída do Roger Guedes. Então, poderia ser uma tentativa para dar uma amortecida nisso daí, mas como o Quesada falou, é muito difícil, e até porque ele só jogaria a Sul-Americana. E eu acho que se o Corinthians entrar com a mentalidade de jogar, vamos colocar só o expressinho, né, como fazia o São Paulo antigamente, né, vamos jogar só com os moleques contra o News Old Boys, não vai segurar, não. Sabe o que eu tô achando? Agora, é Que um cenário, né, Quesada, que é o seguinte. Uma coisa é o Flamengo tomar uma liberdade, uma decisão de emprestar o Pedro para algum lugar. Que seria Porque o melhor caminho, na minha visão. Porque aí ele pode também determinar Preserva. para quem ele quer emprestar. Preserva. Aí a chance, talvez, não sei, de Corinthians, de qualquer outro clube aqui no Brasil, Atlético, Palmeiras, São Paulo, ela diminui drasticamente. Eu Eu acho não que sei ele se o só Flamengo... conseguiria jogar um número maior de jogos, por incrível que pareça. Obviamente que o Pedro não vai topar um negócio Série desse, B só. Mas seria Série Não, B. mas isso ele não vai topar. Chance zero. Não, chance zero. Não vamos nem trabalhar com esse cenário. Agora, o cenário também, ele pode ganhar outra concorrência se houver uma rescisão de contrato, hein, Quesada? Então, e aí é que a gente vai Aí- discutir isso. Olha só, um advogado me passou o seguinte. Um dos artigos da CLT, que o jogador é contratado pela CLT, né? O PJ é só para receber direito Lembra de de um imagem. caso semelhante. Depois dessa daí eu vou A CLT falar. prevê, um dos artigos da CLT prevê, como causa da rescisão por culpa do empregador, a prática de agressão salva em caso de ilegítima defesa pelo empregador ou seus prepostos. No caso aqui, tratando de membro da comissão técnica do clube, ele é um preposto. Ele é um representante do clube para fins da CLT. Sim. Então, essa agressão está na lei, tá? Estou lendo aqui, é um negócio chato, mas está na lei. Não. Então, essa agressão física pode ser considerada como justa causa para que Pedro rescinda o contrato com o Flamengo por culpa do empregador. Então é o que eu eu falo. acho um tanto quanto absurdo, Sim, porque sim. assim... Bom, absurdo, mas eu existe sou uma um lei. clube. Não, eu sou um clube. Aí se um jogador e o outro, um sai na porrada com o outro, eu vou perder o contrato de um porque os caras saíram na porrada? Eu não tenho como controlar o vestiário. Porque eu acho que o Landim não tem culpa disso. O Flamengo como instituição não tem culpa disso. O Brás não tem culpa disso. O preparador chegou lá e deu um soco no jogador. mas como ele existe, poderia... mas existe uma hierarquia lá dentro, né? Isso é discutível, mas está Claro. na lei. Então, se está na lei, olha, assim, um pouquinho da experiência no futebol. Eu acho que os caras que cuidam do Pedro estão tentando encontrar uma brecha para ele cair fora Queria do cumprimentar a todos nesse exato momento na mesa, com que uma eu audiência absurdamente importante, por isso que eu peço o seu like, tá bom? Uma audiência de quase 5 mil pessoas, e é o seguinte, batemos uma das metas aqui no programa.
Chegamos a 60 mil inscritos agora com essa informação Boa. de Quesada Boa. e Bernardo Ramos. Então nós fique todos. conosco que o programa vale a pena. Boa, Eu falo gente. pra vocês aqui. Fique conosco, E no dia obrigado que o pelo Flavinho não carinho. tá, é isso? Não, mas aí o É, Flavinho, não. o Flavinho foi a Pensei que você ia somatória de tudo sacanear. isso, né? É. Apesar de eu encher o saco dele, mas ele é fundamental e sentirmos muita falta do nosso pigmeu. Agora é o seguinte, Nossa, o Piguinho. essa história de que a gente ouve, mas o Pedro tem contrato, não conjectura em situações, não sei o quê. Tem um lado aqui de um amparo legal, de um amparo judicial, que se for uma possibilidade de uma causa emergencial, pega um juiz que dá um ganho de causa para o Pedro, o litígio está aberto. Tá aberto. Né? O litígio está aberto. Aí ele pode acertar com outro clube. Então vamos tomar cuidado. Mas vem cá, quanto que. Vamos lá, vamos pensar. Quanto que o Flamengo pagou pelo Pedro? 14 milhões de euros. 14. A multa tá na casa Vamos dos ser 900 sinceros, reais. né? multa. Vamos ser sinceros. O Pedro pode. O Pedro tem razão em tudo, vai. Digamos que ele tenha razão em tudo. Acho que não seria de bom tom o Pedro deixar na mão o Flamengo numa rescisão dessa. O que eu estou propondo aqui é: o Pedro chega e tem uma conversa amigável com o Flamengo. Olha, gente, não dá mais para estar aqui. Eu não consigo mais trabalhar com o São Paulo. Se vocês não conseguirem me vender, então vocês me emprestem para alguém. Entendeu? Porque assim, o Flamengo vai perder 14 milhões de euros investidos no Pedro. Não, Pô, aí não eu vai. acho que também aí Não. é... Não, não enfim, vai. Isso né? vai ser resolvido. Você tá entendendo o que eu tô falando? Claro, Pô, claro. é o bom tom, é o jogador o que eu entender, acho né? É o seguinte, no Brasil, ele não tem onde jogar. Não tem, a não ser que seja a Série B. Não vai pra Série Não B. vai, não vai. Nós estamos com a janela europeia aberta, gente. Pedro já fez 10 jogos. Claro. A janela fecha quarta-feira. Não, fecha aqui pra nós. A janela É, a europeia Europa vai continua. até 20. Ah, não, sim. 20, até o final de agosto. Fechada para vir, mas sim. aberta para Então, sair. me parece muito claro que se o Pedro não se acertar com o Flamengo, ele vai embora do Brasil. Claro. Tá na cara. Tá na cara. Em algum lugar o empresário dele vai conseguir colocar ele. Certeza. Eu não sei quem que é o empresário dele. Nem que seja na Eu não sei Fiorentina outra É, vez, viu? Em qualquer lugar o cara coloca ele. Nem que seja pra jogar no Boca. Entendeu? No Brasil ele No não Boca tem. acabou não é que de ele... pegar o Cavani, Não, né? foi só uma brincadeira. Né? Porque no Brasil não tem onde ele jogar. Ele já cumpriu os jogos no Campeonato Brasileiro, ele não pode. Não. Na Libertadores ele não pode, não é isso? Na Pode, né? Bra- Sim, pra próxima fase. Na Copa do Brasil ele não pode. Então, gente, agora eu concordo com o Quesada. Pedro, nós vamos te contratar, você vai ficar aqui, passar, você joga alguns jogos aqui da Sul-Americana, a gente passar pelo Newells, acho que passa. E depois, o ano que vem, vai tudo começar do zero, velho. Você tá no Corinthians. Eu acho que não passa não do News. Se ficar com essa mentalidade de só colocar Que molecada... isso, eu vi o acho Newells que- contra o Santos, tá louco. mas Que eu acho que isso, não- eu vi. A questão é esse Mas é um eu ponto. acho o por isso seguinte, teve, agora, dificuldade o pra passar do Pedro universitário. topa ficar 6 meses treinando. Outra coisa, pra ele não é mais negócio jogar fora Eu do acho Brasil, na desperdício, é um Europa? jogador muito talentoso. Exatamente. Como é um Depende do desperdício, mercado, ele na né? reserva A vitrine eterna. pode ser drástica para ele em pretensão seleção brasileira. Às vezes é preferível ele Não, esperar mais claro, um pouco claro. do que O- se meter em qualquer Não sei, cilada não- em não- outro mas país. depende do que vai O aparecer, Harry entendeu? Kane tá saindo hoje do Tottenham para ir pro Bayern de Munique. Eu me lembro de uma situação imagina, parece um troço desse aí lá. não foi exatamente isso, não Não teve é agressão informação, na tá? Eu época. só tô jogando aqui. Informação que o Harry Kane está saindo, ponto, né? Não teve agressão à época, mas uma situação semelhante, que quem passou foi o Dagoberto no Atlético Paranaense. Quando rescindiu e ficou um bom tempo sem jogar e acertou com o São Paulo. O Scarpa mesmo, né? O Scarpa também. O Scarpa passou por uma situação dessa no Fluminense. Né? Mas eu acho Ele que chegou, o Dagoberto não, ficou... o Scarpa Dagoberto rescindiu, ficou chegou, jogou. mais meses sem jogar. Não, o Scarpa ficou 6 meses. Ele jogou, estreou, fez eu acho que gol o contra Dagoberto o ano. até foi mais, hein? E aí Se não ele me fica engano, uns 6 antes de acertar meses com o São fora. Paulo. E, enfim, o Scarpa também E teve teve essa mais briga. uma situação muito parecida com essa. A pergunta que eu faço é: o quanto vale a pena para qualquer clube nessas condições atuais? Até porque todo mundo que está interessado ou estaria interessado no Pedro tem compromissos emergenciais. Vale investir num jogador. E eu investiria. Não, eu também. Se eu fosse Pedro, pra mim, é o Corinthians, melhor investiria, centroavante do Brasil. Exatamente, o centroavante Melhor centroavante do raro. Brasil. E outra, a gente não fala que os clubes precisam planejar 3, 4, 5 meses antes? Os clubes organizados se organizam antes. Então, vamos pensar só na próxima temporada. Traga o Pedro. E já tento vender aí o Yuri, né? Yuri tem coisa aí da Inglaterra. Eu venderia por metade, tomaria o prejuízo e venderia o Yuri. E aí você tem o Pedro. Vamos concordar que o Pedro acho que é melhor que o Yuri, né? Então, Agora, é isso. eu me lembro, tô tentando, pensando aqui com... Às vezes a gente chega numa conclusão. Lembra quando o Rony
deixou o futebol japonês? A revelia. Sim, Ele conseguiu uma liminar sim, e aí o Atlético o contratou. sim. E o time japonês conseguiu ganho de causa na FIFA Contra o Atlético. contra o Atlético. O Atlético teve que Pagar. pagar. Tanto é que tava uma história de que o Palmeiras tinha que arcar com a situação, não tem nada a ver com a história. isso. O problema é do Atlético. É. Então, suponhamos que o Pedro consiga uma liminar. É possível. Tá? O Flamengo leva o caso para a FIFA. A jurisprudência. Sim, sim. Aí a FIFA. E ele acerta com o Corinthians. Aí a FIFA determina que o Corinthians tem que pagar. A coisa tem que pagar. Agora tem que ver quanto, né? Aí, meu amigo, É. são Aí é outros. complicado. Aí, É a multa É um risco. rescisória, né? aí são várias É coisas. a multa rescisória, é o um Rafael valor... David deu uma sugestão aqui pro Flamengo. Troca o Pedro pelo Claudinho. O Zenit tem interesse no Pedro. Tem que ver se o Pedro vai querer, né? Seria- Acho que o Pedro olha, não vai seria- querer Zenit. seria uma condição agora que não seria... Mas aí é deixar de mau lado. negócio. Pro Pedro, pra carreira do Pedro, eu acho mau negócio. Porque o Zenit Não tá disputando nada. Não tá disputando Champions, nada. não disputa. Trocar um Flamengo pelo... Não, vai não morar vale a num pena. lugar Concordo com você. maravilhoso. O Pedro porém- ir para um Palmeiras, que não vai acontecer, ir para um São Paulo, que também acho que não vai acontecer, até mesmo um Corinthians, que eu acho pouco provável, e esperar aí 4 meses. Faltam 4 meses para encerrar, gente. Estamos em agosto agora. Agosto, setembro, outubro, para novembro já encerrou. Pedro vive um imbróglio em relação ao futuro no Flamengo. Isso porque, após ser agredido por um soco no rosto no último sábado, a 29, o atacante foi ausência na reapresentação do elenco do Mengo na manhã desta segunda-feira, a 31, no CT Ninho do Urubu. Diante dessa situação, o jornalista Leandro Quezada revelou o plano do Corinthians para contratar o camisa 9 rubro-negro. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Leandro Quezada, o Corinthians aposta na falta de ambiente entre Pedro e Jorge Sampaoli no Flamengo para conseguir trazer o atleta. Além disso, o time paulista já informou ao intermediário os valores de salários que pretende pagar ao atacante. Caso Pedro aceite a proposta e vá para o Corinthians, o atacante não poderá atuar nas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o atleta já entrou em campo em 7 oportunidades vestindo a camisa do Flamengo, limite máximo de jogos para realizar transferências na competição nacional. Sem comparecer na reapresentação do Flamengo nesta segunda-feira, a 31, Pedro se tornou dúvida para o jogo decisivo do Mengo na temporada. Na quinta, a 03, o Flamengo recebe o Olímpia a par, em duelo de ida das oitavas de final da Libertadores.